Publicitária de campanhas do PT recebeu 5 milhões de reais do Careca, do INSS. Diante de mais essa revelação, parlamentares da base do governo Lula intensificam a blindagem na CPMI. Vamos às atualizações com a repórter Berenice Leite. Ligação de Daniele Fonteles com o ministro Rui Costa não tem mais como ser escondida. A gente vai entender toda essa história agora com a nossa queridíssima Berenice Leite, que já está aqui conosco no telão. Boa tarde, Berê. Seja muito bem-vinda ao Jornal da UES, segunda edição. Oi, Geise. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Pois é, vamos falar sobre essa publicitária, Daniele Miranda Fonteles. O nome dela apareceu durante uma informação de dados, dados que foram informados do COAF para a CPMI do INSS, que apontam que ela teria recebido entre o período de novembro de 2023 a março deste ano um valor de 5 milhões de reais, valor este depositado pelo Careca do INSS. Ela alega que esse valor seria de uma negociação de uma casa que ela teria ali negociado com o Antônio Camilo Antunes, uma casa em Trancoso, ali na região praiana. Então, mas que esse negócio não teria se concluído e por este motivo o valor ainda não está sendo justificado. Disse que vai inclusive apresentar provas durante a CPMI. Isso se ela for de fato, ter o requerimento de convocação aprovado. Mas antes, vamos puxar aqui o contexto de quem seria a Daniele Fonteles. Ela é uma publicitária, empresária, ela esteve à frente das campanhas do PT, principalmente na época ali da Dilma 2010, em 2010 e 2014. É ela que estava por trás ali das campanhas publicitárias do Partido dos Trabalhadores e ela ficou em evidência justamente durante a Operação Lava Jato, isso por ela ter participado de um esquema de financiamento ilegal de campanhas do PT. Inclusive também campanha de Rui Costa em 2014 ao governo da Bahia. Rui Costa, que atualmente é o ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. Na época ela confessou então que teria recebido dinheiro de uma empreiteira e esse dinheiro financiava as campanhas de políticos do PT. Agora, novamente, o nome dela então aparece recebendo dinheiro, desta vez, segundo dados do COAF, só que do Careca do INSS, que é apontado ali como o principal articulador entre fazer inclusive a ponte de pessoas ligadas dentro do INSS com empresas fantasmas e as próprias entidades que faziam os descontos indevidos. Já existem até o momento 3 requerimentos pedindo a convocação da Daniele Fonteles. Ela, Geise, que estava morando em Portugal depois desse escândalo da Lava Jato e parece que retornou depois que o presidente Lula assumiu em 2023. Então tudo isso pode ser explicado no colegiado agora, na CPMI do INSS. 3 requerimentos devem ser apreciados, inclusive para pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal da publicitária. No entanto, a oposição sofre ali com a questão do número de pessoas que compõem a base aliada ao governo, porque eles, querendo ou não, ainda são maioria e acabam blindando convocações que oferecem perigo e que podem acabar levando a essa ligação umbilical ao partido do presidente Lula. Vamos ver, inclusive, um trecho onde o senador Girão está bastante indignado logo após uma votação lá na CPMI. Pode colocar na tela. É bom que você saiba, que está acompanhando essa CPMI, exatamente o que está acontecendo aqui. Não estão querendo deixar investigados chaves vir aqui para entregar nomes, inclusive de parlamentares, que possam estar envolvidos com esse mega esquema de corrupção. Algo surreal, talvez maior do que mensalão, do que petrolão. Pois é, e essa indignação é justamente por conta de alguns nomes que estão, de certa forma, oferecendo perigo, que podem trazer, inclusive, nomes de políticos, senadores e deputados envolvidos diretamente nesse esquema do roubo dos aposentados e pensionistas. Essa fala do senador Girão foi depois de uma votação em que a oposição acabou perdendo, por 16-14 ficou o placar. Eles queriam convocar quem? O Edson Claro Medeiros. Este homem, ele trabalhava com o Careca do INSS, ele era braço direito do Antônio Camilo Antunes. Em algum momento desse esquema, ele decidiu romper
e agora ele está disposto a falar. Ele, inclusive, disse que tem bastante informação com relação à parte dos consignados, dos descontos que envolvem os empréstimos consignados, e teria sido ameaçado de morte pelo careca do INSS. Um motivo a mais, então, para ouvir o Edson Medeiros. Só que, como eu disse, a base aliada ao governo estava em peso no dia da votação desse requerimento e, infelizmente, conseguiu blindar, pelo menos por enquanto, a convocação dele. Vamos ver o momento em que uma das senadoras da base aliada ali ao governo, a senadora Elisiane Gama, até comemora o placar por ter ali vencido, então, na votação. Vamos ver. Determino a secretaria da mesa que publique o resultado do painel. Itens 32 e 30. Itens 32 e 30. Tá aí, né? Não conseguiu conter a felicidade por estar ali vencendo nessa votação. A realidade é essa. Infelizmente, a base que vota junto com o governo para estar blindando esses nomes importantes, principalmente daqueles que romperam com essa estrutura criminosa, ainda são maioria. O placar foi de 16 a 14 e assim deve permanecer caso eles não faltem durante ali as votações. Então, é um trabalho árduo, Geis, e muitos nomes a serem revelados. Inclusive, já vou te entregar, mas antes dizer que o próprio nome da irmã da senadora, Elisiane Gama, está entre ali aqueles que podem ser convocados. Isso porque ela trabalha diretamente dentro de um órgão que faz a captura ali dos beneficiados dos pescadores. Sabe aqueles pescadores fantasmas? Pois é, ela trabalha dentro de um órgão que faz justamente esse cadastro e ela também tem muito a esclarecer em relação a isso. A gente vai seguir acompanhando, segunda-feira tem mais depoimento e é claro que a gente atualiza tudo ao longo da programação. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até segunda-feira, bom final de semana. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.